agradecer é o que mais quero, te agradecer de coração por tudo que tens feito, Senhor. Te agradecer pela vida, te agradecer pelo teu amor, por tudo que tens feito, Senhor. Muitos se esquecem de ti, mas eu quero conservar um coração grato a ti. Te agradecer é o que mais quero, te agradecer de coração por tudo que tens feito, Senhor. Te agradecer pela vida. Graça e paz, irmãos e irmãs, graça e paz, Deus abençoe. Vamos juntos cultuar ao Senhor, aleluia. Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Sejam bem-vindos. Compartilhe esse culto com mais alguém. Amém? Vamos juntos adorando ao Senhor. Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Quero começar lendo a palavra de Deus. Se você tem a sua Bíblia aí, pegue a sua Bíblia e vamos fazer a leitura da palavra de Deus nos Salmos. Aleluia, Salmo de número 18, é o Salmo de Davi, e nós vamos fazer a leitura de apenas de alguns versículos, ok? Apenas de alguns versículos. Diz assim, logo o versículo 1, eu te amo com todo o meu ser, ó Senhor, minha força. O Senhor é o meu penhasco e a minha fortaleza. Quem me liberta é o meu Deus, nele me abrigo, o meu rochedo, meu escudo e o poder que me salva, minha torre forte e meu refúgio. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar, Pai, nós te louvamos, te agradecemos, bendizemos ao Senhor. Muito obrigado, meu Pai, por esse dia, obrigado, Senhor, pela tua presença, obrigado, meu Pai, por esse momento. Queremos adorar e bendizer ao Senhor. Cremos que o Senhor está conosco e que toda a glória e toda a honra seja dada ao teu nome. Muito obrigado. Abençoe os nossos irmãos que estão online, estão assistindo este culto, estão participando conosco. Que eles sejam bênçãos, abençoados em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos louvar ao Senhor. Vamos louvar ao Senhor. Louve ao Senhor comigo. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar com esse louvor. Graça, ó Deus, por teu amor sem igual, viemos hoje aqui te oferecer louvor pelo teu sangue puro e os cravos em tuas mãos.
glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, nós vamos fazer as nossas ofertas. Você que está assistindo, né, pela internet pode fazer sua oferta apoiando esse ministério, abençoando esse ministério. Nós temos crido que Deus tem um propósito. Nós estamos aqui na internet, estamos aqui pregando a palavra de Deus, nós temos visto as pessoas sendo abençoadas, chegam testemunhos para nós e nós queremos continuar fazendo esse trabalho. Mas nós precisamos da sua ajuda. Tem aqui na tela, aqui embaixo, está vendo? Tem um número de uma chave Pix e você pode fazer a sua oferta, ok? Você também que vai entregar seu dízimo, você pode usar aqui essa chave Pix e estar fazendo a sua oferta nesse momento. Eu quero orar pela sua oferta, quero orar pela sua vida em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós abençoamos agora as ofertas, os dízimos, abençoamos o teu povo. Pai, eu creio que o Senhor é o Deus que prospera, o Deus que guarda, o Deus que livra. Faz isso agora na vida deles, meu Pai. Faz com que eles cresçam cada vez mais, sejam mais próximos, mais abençoados. Em nome de Jesus, muito obrigado por cada oferta que está sendo dada agora, cada dízimo que está sendo dado agora. Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Irmãos, nós cremos na bênção de Deus. Cremos que Deus tem algo especial para nós hoje. Daqui a pouco nós vamos ter a ceia do Senhor. Se você não tem aí preparado aí o seu pão, o seu cálice, corra aí, prepare aí, que daqui a pouco nós vamos ter a ceia do Senhor. Amém? Glória a Deus. Nós estamos tendo também toda manhã o estudo de Mateus. Estamos quase terminando, estamos no capítulo 26. E você é nosso convidado. Se você ainda não assistiu, tem tudo aí na plataforma do YouTube, desde o primeiro capítulo, né? Tem vários estudos. Irmãos, estamos mais de 1000 vídeos. Tem muita palavra de Deus, ok? E você pode colocar, a gente está colocando um recurso, algumas playlists, que você pode colocar, você vai ter 24 horas de mensagem, louvor na sua casa, ok? É só você dar o play ali na playlist, se você tem Wi-Fi, né? Porque às vezes no 3G fica complicado, 4G fica complicado, mas se você tem Wi-Fi, aí você coloca aí na sua casa, aí pode colocar na sua televisão, na sua Smart TV, e vai rolar aí mensagem e louvor 24 horas direto na sua casa, ok? E Deus abençoe. Eu quero também abençoar as crianças. Se você tem uma criança próxima a você aí, coloque sua mão sobre essa criança. Vamos abençoar em nome de Jesus. Meu Pai, em nome de Jesus, nós queremos abençoar as crianças agora. Toma elas nas tuas mãos, Pai. Guarda elas. Que o anjo do Senhor esteja acampado ao redor, livrando cada criança pelo poder do nome de Jesus Cristo. Pai, em nome de Jesus, que a tua graça seja sobre elas de forma abundante. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos fazer a nossa ceia, ok? Eu espero que você tenha aí preparado, dê um tempinho aí para você preparar. Caso você não tenha, nós vamos pegar do cálice, nós vamos pegar do pão. Essa é a comunhão do corpo e do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? E eu quero falar com você um pouco sobre isso. Paulo fala na carta aos Coríntios, na primeira carta, que a razão pela qual havia muitos doentes, enfermos e até aqueles que dormiam, era porque eles não tomavam a ceia do Senhor de forma digna. De forma digna. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que não que eles não eram dignos, mas a maneira que eles tomavam é que não era digna. Eles procediam da seguinte forma: eles chegavam lá, comiam, né? Não era como a gente faz agora, um pedacinho de pão e um cálicezinho, né? Um pouquinho de suco, não. Eles comiam mesmo, comiam, de modo que aqueles que chegavam primeiro comiam tudo e quem chegava depois não tinha que comer. Então, o que era isso? Paulo repreende eles dizendo, olha, isso que vocês fazem aí não é a ceia do Senhor. Por que eles faziam isso? Eles estavam acostumados com as celebrações dos ídolos, onde rolava de tudo, comidaiada, bebida, aquelas coisas. Eles estavam acostumados com isso. Então, eles vinham para a igreja e pensavam que era a mesma coisa. E Paulo tinha que ensinar e falar assim, ó, não é. Vocês estão comendo isso aí, isso não é a ceia do Senhor. Porque vocês, na verdade, estão envergonhando o nome do Senhor quando vocês fazem isso. Então, não eram as pessoas que eram indignas. Muita gente confunde isso.
Então diz assim, se você está em pecado, não pode tomar, porque você está pecado. Se você brigou em casa, se você discutiu com a sua esposa, você não pode tomar. E muita gente não toma a ceia do Senhor por causa disso, porque pensa, eu sou indigno. Não, a forma que eles tomavam era indigno. Irmãos, indigno sempre seremos. Sempre. Porque o único digno é Jesus Cristo. Aleluia. Ele é o único digno. Então, indignos sempre seremos. Mas Jesus é digno. Nós não tomamos a ceia porque somos dignos ou não. Nós tomamos a ceia porque nós cremos em Jesus e o sangue dele foi derramado pelos nossos pecados. Ok? Você não tem que estar... há uma confusão. Você tem que estar num alto nível de santidade para tomar a ceia. Não é isso. De maneira nenhuma. A ceia é para pecadores. Certo? Mas nós tomamos de forma digna. Qual é a forma digna? Discernindo o corpo e o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a forma digna. Então, a ceia que nós vamos tomar não é um café da manhã, não é um almoço, não. Há um poder nisso. E qual é o poder? Quando nós tomamos de forma digna, se nós tomarmos de forma indigna a doença, a morte, então se nós tomamos de forma digna, a cura e a vida. Aleluia. Amém? Então, quando você for tomar a sua ceia, creia que você vai estar recebendo no seu corpo também força espiritual, força física, para que seu corpo seja curado, sarado, restaurado, para que você viva muitos anos para a glória de Deus. Amém? Vamos consagrar então a ceia do Senhor. Aleluia. Pai, a ti damos a honra e a glória. Consagramos, Pai, esses elementos da ceia que vamos comer e beber agora. Pai, não apenas os que estão aqui nas minhas mãos, mas os irmãos também que estão online, que sejam, Senhor, abençoados em nome de Jesus. E nós comemos e bebemos agora para que o nosso corpo seja restaurado. Nós lembramos o sacrifício de Jesus, porque foi assim na cruz, pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. E nós lembramos até que ele volte, porque ele prometeu que voltaria. E nós cremos, Pai, que ele vai voltar para levar a sua igreja. Pai, consagra em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode comer do pão. Pode beber do cálice. Glória a Deus. Muito obrigado, meu Pai. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Aleluia. Em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Irmãos e irmãs, nós vamos ter a palavra de Deus nesse momento. E eu espero que você esteja preparado para a palavra. Preparado para a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Assim mesmo, quando você está, vamos mais uma vez orar. Vamos receber essa palavra com alegria. Pai, eu te agradeço por essa oportunidade de ministrar ao teu precioso rebanho. Obrigado porque o Senhor nos chamou para falar acerca daquele que é verdadeiro, Jesus Cristo, o único e verdadeiro Deus. Muito obrigado, Senhor. Usa as minhas cordas vocais como instrumentos nas tuas mãos e que todo levante contra a pregação do teu evangelho caia por terra, pelo poder do nome de Jesus Cristo. E a ti nós damos a honra, a glória e o louvor para sempre e sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Então, irmãos e irmãs, nós vamos falar hoje ou compartilhar o tema da mensagem com você, é a outra realidade agora. Outra realidade agora. Esse é o tema da nossa mensagem hoje. Glória a Deus por isso. Aleluia. Você está preparado? Glória a Deus. Então, nós vamos começar lendo a palavra de Deus. Quero convidar você a ler a palavra de Deus, que se encontra em Romanos, capítulo 3, versículo 19 e 20. Olha aí, essa é a palavra. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso,
nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Aleluia. Então veja bem, eu gosto muito do capítulo 3 de Romanos, na verdade eu gosto do livro todo de Romanos, porque Romanos é o livro que explica da graça de Deus, como é que a graça de Deus funciona. Bom, Paulo diz aqui que a lei tem um propósito. A lei tem um propósito e a lei estabelece uma realidade. Quando você vai para outro país, você vê algumas diferenças. Lógico que tem semelhanças, né? Muitas semelhanças de vários países, mas você vê algumas diferenças. E algumas diferenças são muito importantes. Por exemplo, em Singapura você não pode jogar chiclete no chão. A gente vê aqui no nosso país, né? Chiclete é um problema muito sério. Se você quiser se assustar, olhe debaixo do banco da igreja. O banco da igreja é um lugar onde tem muito chiclete colado, geralmente. Muito chiclete colado. Mas por quê? Eu também não sei. Né? Eu também não sei. As pessoas pegam, tiram o chiclete e colam debaixo do banco. Né? Eu acho muito mais higiênico você pegar o chiclete, embrulhar no papel que estava o chiclete, colocar no seu bolso e quando você se levantar, você jogar no lixo. É muito melhor. Mas enfim, as pessoas colocam. Em Singapura, se você fizer isso, se você jogar chiclete em qualquer lugar, ficar colando chiclete em qualquer lugar, você pode ir preso. Você pode ir preso. Então, a lei, ela determina uma realidade. E a lei de Deus, ela determinou a seguinte realidade. Qual é a realidade? Olha, todos os que estão debaixo da lei, ou seja, aqueles que estão conscientemente, os judeus que receberam a lei, quando fala lei, é os 10 mandamentos, aquele escrito em pedra, todos os que receberam a lei, e até aqueles que não receberam, o mundo todo, que embora não tenha conhecimento da lei, mas eles estão debaixo da lei. E a lei diz o seguinte, a lei, ela veio para tornar todos condenáveis diante de Deus. Todos condenáveis diante de Deus. Para que nenhuma carne seja justificada pelas obras da lei. Por quê? Porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Veja bem, como assim? Você está num determinado lugar e esse lugar tem vários níveis, né? Por aqui tem a entrada daqueles, como no aeroporto, né? No aeroporto você tem o check-in, ou melhor, o embarque comum, o embarque comum, onde todos aqueles que vão comprar a passagem vão. Mas tem um embarque VIP, primeira classe, pessoas às vezes com alguma deficiência, enfim, tem um diferencial ali, aquelas pessoas vão entrar por outro lugar. Então, se você não souber isso, você, vou lá para o embarque VIP, mas você não é VIP, você comprou uma passagem econômica e você também não tem nenhuma deficiência, então você vai ali com todo mundo, no lugar normal. Né? Mas aí você está lá na entrada VIP e vão te pedir o passaporte, a sua passagem, e vão falar assim, bom, por que você está aqui? A sua entrada é lá. Aí você fala assim, eu não sabia. Né? Então agora, quando você tomou conhecimento da regra, tomou conhecimento da lei, veio o conhecimento do seu erro. É isso que a palavra está dizendo, porque a lei, pela lei vem um conhecimento. Você não saberia que aquilo está errado se não te falassem a lei. Mas agora, quando falaram a lei, você está sabendo que isso é errado. Então, quando a lei é dada, ela vem dizendo, isso aí é errado. Adulterar é errado. Roubar é errado. Matar é errado. Tudo isso. E você tem o conhecimento do pecado a partir disso. É disso que Paulo está falando. A lei veio para colocar todos debaixo desse conhecimento do pecado e fazendo que toda a boca se feche. Ninguém pode dizer nada. Mas eu não. Tem muita gente no mundo que quer dizer, mas eu não tenho que dizer. Todo mundo está condenável. Essa é a situação. Essa é a realidade. É a realidade do pecado. Ok? Porém, continuando, existe um mais agora.
Por isso que eu falei outra realidade. Existe uma outra realidade. Eu quero compartilhar com você agora. Olha só, o versículo 21. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Então, agora existe outra realidade. Outra realidade. Qual é a realidade? É a realidade da justiça de Deus. Então a gente tinha a realidade da lei, que todos estavam debaixo do pecado e não tinham o que falar, todos tinham que ficar de boca fechada, porque era isso e pronto, porque a lei é assim. Né? Se você já esteve diante de uma autoridade, por exemplo, um juiz, você vai lá com um advogado, você não fala nada. Quem fala é o advogado, lá ele vai falar por você, você só fica ali. Né? Se o juiz te perguntar alguma coisa, aí você responde, mas você não pode dar opinião. Né? Se você está vendo lá o outra parte mentindo, falando, você tem que ficar quieto. Se você começar a falar, o juiz vai te repreender. Vai assim, olha, senhor, por favor, de boca fechada. O senhor não tem direito de falar. Quem fala é o advogado. Então, a lei, ela determina quem fala e quem deixa de falar. Então, na lei, diz, olha, você vai ficar de boca fechada porque você está debaixo do pecado. Mas agora, outra realidade se manifestou. Quem traz essa outra realidade? É a justiça de Deus. Mas que justiça é essa? O texto diz aqui. Que justiça é essa? Agora, sem a lei, se manifestou a justiça de Deus. Essa justiça que tem testemunho. Os profetas, a lei e os profetas já falaram dela, mas é a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Isso é importante. Todos os que creem, porque não há diferença. Diferença entre o quê? Não há diferença entre judeu e não judeu. Não há diferença. Todos estão encerrados debaixo da lei. Mas essa justiça que vem agora é para todos os que creem. Então, aqueles que pensam, né? Hoje, quando se fala de graça de Deus, fala que é o pregador da graça de Deus, tem muita confusão. O diabo sempre cria confusão. E acha que a gente, o pastor está pregando a graça de Deus, é pregador da graça de Deus. E cuidado com isso, hein? Cuidado com isso, porque pregador da graça de Deus diz que pode fazer tudo, pode pecar que não tem problema. Nunca falamos isso. Ah, mas fulano, entenda, fulano não é medida. Se tem um, ou dois, ou três, ou sei lá quantos, um famoso, ele não é medida do Evangelho. Ele não é representante do Evangelho, ele não é, ou dos evangélicos, melhor dizendo, ele não representa o Evangelho da graça. E se ele está dizendo isso, ele não está em conformidade com a palavra, porque a palavra não diz isso. Que você tem uma licença para pecar, que pode pecar à vontade, que a graça de Deus cobre. Pode pecar à vontade, que a graça de Deus... Não existe isso. Não existe isso. Se alguém fala dessa forma, irmãos, como diz a palavra, seja anátema. Porque esse é outro evangelho. O evangelho não fala isso. O evangelho diz sim que Jesus morreu pelos nossos pecados e nos perdoa os pecados. Mas ele nos destinou a boas obras. Então, agora que você é uma nova criatura, porque você tem uma nova natureza. Você tem uma nova natureza, você nasceu de novo. Você não é mais o velho homem que era escravo do pecado. Não, agora os seus membros são apresentados como instrumentos de justiça diante de Deus. E o que isso quer dizer? Que agora aquelas más práticas que você fazia no passado não cabem mais na sua vida. É isso que nós falamos. É isso que nós falamos, é isso que nós pregamos. Esse é o verdadeiro evangelho da graça de Deus. A graça de Deus, como está escrito lá em Tito, nos ensina a fugir da impiedade. É isso que a graça faz, entendeu? Então, essa justiça que se manifestou, que vem sobre todos, todos os que creem. Nós não cremos nesse universalismo que diz, não, Deus já salvou todo mundo. Jesus já morreu e todo mundo está salvo. Não, nós não acreditamos nisso. Nós cremos que essa justiça vem sim, é gratuita, vem através de Jesus Cristo, mas aqueles que creem, aquele que não crê, é o que Jesus disse, quem crê será salvo, quem não crê já está condenado. Por quê? Porque a condenação é essa. A luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a Deus. Então, o que acontece? A forma de se perder a salvação, dizer isso,
é rejeitando a Jesus Cristo. Se você rejeitar a Jesus Cristo, não tem jeito, não tem como ser salvo. Essa é a realidade, essa é a grande realidade. Ok, glória a Deus. Então veja bem, olha o versículo 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então, qual é a realidade do pecado? A realidade do pecado é: todos pecaram, foram destituídos da graça de Deus, da glória de Deus. Mas, na outra realidade que Jesus traz é que nós somos justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então essa é a outra realidade. Por que nós parecemos repetitivos? Porque muitos crentes não sabem disso. Muitos crentes são tratados pelos seus pastores como o velho homem, em escravidão. A religião escraviza. Você é isso. Irmãos, quando uma criança cresce ouvindo que ela não presta, que ela vai ser um marginal, que ela vai ser um bandido, que é isso, que é um demônio, que já vi mães falando isso para filhos, isso é um demônio, já vi isso. Quando uma criança cresce assim, olha, é muito provável que ela se torne aquilo que está sendo falado para ela. Algumas não, graças a Deus, algumas por alguma razão que só Deus sabe, isso não acontece, mas muitas se tornam aquilo que é falado para elas. E infelizmente hoje muitos ministérios falam isso para os crentes: vocês não prestam, vocês mas você tem que apertar esse povo, que senão, irmãos, é a bondade de Deus que nos constrange. A Bíblia fala que o amor de Deus nos constrange. O amor de Deus nos constrange. Sabe, as pessoas já sabem que eles são pecadores. A Bíblia fala que aquele que diz que não tem pecado está enganando a si mesmo. As pessoas sabem que se não fosse Jesus, elas não prestam para nada. Todo mundo sabe disso. Mesmo aqueles que negam isso, eles sabem no fundo. Às vezes falam isso por uma questão de autoestima só, mas eles sabem que não presta. O ser humano não tem valor nenhum se não for Jesus. Mas quando nós recebemos Jesus, nós recebemos uma nova natureza. Isso não é nominal só, não. Isso não é só uma maneira de falar, não. A maneira de falar, você nasceu de novo. Não, você nasceu de novo mesmo. O seu espírito foi recriado. Então agora você tem uma nova natureza. Então agora, você que estava destituído da glória de Deus, você foi justificado, você foi tornado justo. Justo pela sua graça. É isso, foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu, glória a Deus. Olha o versículo seguinte, versículo 25, diz assim: ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus propôs para a propiciação. O que é propiciação? Isso tem a ver com o propiciatório, que era a tampa ali, mas tem a ver também com oferta. O sangue de Jesus, ele foi ofertado, foi como oferta pelo pecado, para que houvesse a justiça pela remissão. Existem pessoas que pensam assim: mas agora sim ficou muito... pregando isso aí é o evangelho da facilidade. Não existe isso. O que existia era a impossibilidade de ser salvo. Era impossível. Mas Deus tornou possível. E como é que Deus torna possível? Através de Jesus Cristo. Mas a gente tem que fazer a nossa parte. Não existe nossa parte. Lamento dizer isso, mas não existe sua parte. Qual é a sua parte? Qual parte você tem que fazer? Me esforçar. Não existe nenhum esforço vai fazer nada.
Você pode se esforçar o quanto quiser e vai continuar no chão. É igual voar, irmãos. Bate as asas aí e tenta voar. Não, se você não vai voar, sabe por que você não vai voar? Porque você não é pássaro. Porque você não tem asa, você tem braço. E nenhum homem, por mais forte que seja, por mais rápido que seja, por mais veloz que seja, vai bater o braço e vai voar. Nenhum homem vai voar. Como nenhum homem vai ser salvo, a não ser através de Jesus Cristo. Então é isso que a Bíblia está dizendo. É impossível ao homem, mas é possível para Deus. Então qual é a sua parte? A sua parte é definida na Bíblia. A sua parte é crer em Jesus Cristo. Ah, mas e o pecado? Calma, tudo no seu tempo. A primeira coisa que você precisa crer. Quando você crê, ok? Aí você começa a ouvir. Porque até então você é cego, surdo e sem utilidade. Mas quando você começa a crer, os seus ouvidos espirituais se abrem, o seu coração se abre para entender. E aí tudo que a palavra começa a dizer para você começa a fazer sentido. E aí você começa a ter força, a ganhar força para rejeitar o pecado. É assim que é. Mas mesmo esse esforço que as pessoas dizem ter, mas eu tenho que se esforçar, não é sua força, querido. Se você está tendo sucesso em combater em algum tipo de pecado, você abandonou um vício, não foi a sua força. Foi a força que o Senhor dá. Então não diga que é a sua força, não diga que é o seu esforço. Mas eu me esforcei, eu fiquei lá, eu tive abstinência, eu fiquei tremendo, tudo isso. Mas quem te deu força? Quanta gente entra nesse processo e falha? É inumerável o cálculo das pessoas que entram, que tentam e falham. Mas você teve êxito. E por que teve êxito? Porque o Senhor te deu força. Foi isso. Então nunca é você, nunca sou eu. Então o mesmo esforço que as pessoas falam, tem que fazer a sua parte, não é a sua parte. É o Espírito Santo em você. Porque se não fosse assim, não daria certo. Então tenha a humildade de reconhecer que não é o seu esforço. É disso que nós estamos falando. Quando nós falamos isso, tem gente que fala assim, mas assim fica fácil, tem que fazer a sua parte. Não, querido, não existe nossa parte. Depois de Cristo, que Cristo entra na nossa vida, tudo que nos conduz para Deus é o Espírito, é o Espírito. Mesmo antes, para a gente dizer sim para Deus, é o Espírito agindo em nós, não é pela nossa vontade. Não, aí eu pensei, sabe? Aí eu vi, não, igreja é a melhor coisa. Eu decidi, Não, você não decidiu, é o Espírito te dando condição de entender isso. Porque quantas vezes você prega para alguém e a pessoa está com a mente fechada, a pessoa não entende. Você está falando ali algo que, mas fulano, isso aqui é bom para a sua vida, olha só, vai te libertar. Mas eu acho que não sei o que. Mas eu penso que não sei. Quantas vezes a gente vê isso? A gente está evangelizando e a pessoa não consegue, a mente dele não consegue alcançar a dimensão da palavra de Deus porque está fechado. Precisa da ajuda do Espírito Santo, senão não entende. Está entendendo? Então, essa justiça Deus propôs como propiciação, como entrega, como oferta pelo sangue de Jesus, trazendo remissão, pagamento. Remissão quer dizer pagamento. Pagamento dos pecados que foram cometidos antes, sob a paciência de Deus. Ou seja, mesmo a sua vida antes, veja bem, olha como que Deus é bom. Você viveu uma vida de pecado, mas Deus estava sendo paciente com você. Paciente. Os pecados antes cometidos sob a paciência de Deus. Para quê? Para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente. Está aqui o texto, vou botar o texto. Para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, o castigo que era para mim foi para Jesus. Deus não está afrouxando, não está largando a porta do céu. Não. Deus fez toda a punição que era nossa ser desferida contra o corpo de Jesus. Aleluia. Olha só. Olha, Efésios capítulo 2, versículo 13, diz assim, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavam longe. Aqui eu quero começar a mostrar alguns benefícios dessa nova realidade, ok? Então veja bem, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Jesus Cristo chegaste perto. Então o primeiro benefício é
Ele removeu a distância. Amém? Então antes havia uma distância entre nós e Deus, para que a pessoa nem entrava, né? Quem entrava era o sumo sacerdote. A arca estava lá dentro do Santo dos Santos. O cidadão comum não entrava lá. Só o sumo sacerdote entrava uma vez por ano para oferecer sacrifício pelo pecado do povo. Havia uma distância. Mas Deus quis habitar no meio do povo. Então, agora, em Cristo Jesus, nós que estávamos longe. Então, se o judeu já estava longe, o judeu que era o povo de Deus, estava longe por causa dessas cerimônias, né? Porque Deus é santo e nós pecadores e não pode haver essa junção. Imagine os gentios, imagine nós. Mas agora, através de Cristo, todos nós nos aproximamos, chegamos perto de Deus. Então, o primeiro efeito dessa realidade em Cristo é que você está perto. Nós estamos perto de Deus agora. Esse é o primeiro ponto, aleluia. O segundo ponto dessa realidade em Cristo é, aqui em Gálatas, porque todos quantos, Gálatas 3:27, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Então, ser revestido de Cristo é um segundo benefício nessa nova realidade. Agora, aqui você é Cristo no mundo. Quando olham para você, veem Cristo e você foi revestido dele. Você foi revestido dele. Então, aqui, agora você é a pessoa de Jesus neste mundo. Porque você foi revestido de Cristo. Ele morreu a nossa morte e nós vamos viver a vida dele. Irmãos, eu poderia colocar inúmeros benefícios aqui, eu vou só apenas alguns. Então, o primeiro é, Deus eliminou o problema da distância. O segundo é, nós fomos revestidos de Cristo. Aleluia! Fomos revestidos de Cristo. E o terceiro que eu quero trazer aqui, nessa nova realidade, nós podemos todas as coisas em Cristo que nos fortalece. Paulo declara isso em Filipenses 4:13. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Essa nova realidade é uma realidade onde não há impossibilidades, mas tudo é possível. Como é que a palavra diz? Tudo é possível ao que crer. Aleluia. Então essa nova realidade não é para incrédulos, mas é para os crentes. Essa nova vida não é para aqueles que não acreditam, é para aqueles que creem. Aleluia. Essa é a nova vida em Cristo. É maravilhoso, é maravilhoso. Eu não sei quanto a você, mas eu fico maravilhado. E aqui temos mais um benefício. Mais um benefício dessa nova vida em Cristo. Aleluia, essa nova realidade. Efésios 1:3 diz, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Aleluia, glória a Deus. Então, nessa nova realidade, nós somos abençoados através de Cristo. Através de Cristo, nós fomos abençoados com toda sorte de bênção. Preste atenção no tempo verbal. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou. Isso quer dizer o quê? Nós fomos abençoados, isso já aconteceu. O tempo verbal é passado. Ele nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. Ele nos abençoou, então isso já aconteceu. Isso, Deus, será que Deus vai me abençoar? Não, Deus já te abençoou, você já tem. Mas pastor, por que as coisas não estão dando certo na minha vida? Por que as coisas não estão caminhando na minha vida? Se Deus já me abençoou, porque ser abençoado não significa que tudo vai sair do jeito que a gente quer neste mundo. Por várias razões. Mais uma, eu não vou te dar as várias razões, porque você com certeza sabe, mas eu vou te dar uma das razões que não são.
Por que as coisas não dão certo aqui às vezes nesse mundo? Porque, vou te dizer, a única coisa que não é porque Deus não quer te abençoar. Não é porque Deus está com perseguição com você. Não é porque você está debaixo de maldição. Não é. Não é. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, como não nos dará também com ele todas as coisas? Então, qual é o coração de Deus em nossa direção? Olha, ele deu o seu filho. Então, com ele vai dar todas as coisas. Esse é o pensamento de Deus. Então, de nenhuma maneira, se as coisas não dão certo, não é porque Deus não quer, porque Deus está contra você, porque Deus amaldiçoa. Não é nada disso. Olha, isso aí deve ser brecha. Olha, Deus está pesando a mão. Não é nada disso. Você foi abençoado em Cristo. Essa é a sua realidade. Você foi abençoado com toda sorte de bênção espiritual. Você foi abençoado e não amaldiçoado. Você está entendendo? Então essa outra realidade, irmãos, é a realidade que nós vivemos. Mas é a realidade pela fé. Não é a realidade das vistas, daquilo que nós estamos vendo. Ah, se eu estou vendo, então eu estou vendo o dinheiro entrar, estou sendo abençoado. Está todo mundo com saúde, estou sendo abençoado. E, claro, a bênção de Deus também traz essas coisas, mas isso não é medida. Nós vivemos pela fé, independentemente. O apóstolo Paulo, o texto de Filipenses que nós lemos, né? Ele fala, olha, passei fome, passei necessidade, fui apedrejado, fui quase morto, fui perseguido pelos meus próprios irmãos, mas eu fui abençoado com toda sorte de bênção espiritual. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ou seja, ele não julgava que todas essas coisas que aconteceram com ele era ausência de bênção, não. Ah, está acontecendo isso com Paulo? Ah, então ele tem que orar mais. Ah, está acontecendo isso com Paulo? Então, olha, ele tem que ver alguma coisa aí, tem alguma brecha na vida dele. Porque não, ele não julgava que nada disso era problema de Deus não estar com ele. Muito pelo contrário, ele passava por essas coisas porque Deus estava com ele. E aí a palavra diz isso, olha, saiba que todo aquele que quer viver para Deus de maneira piedosa vai ter problemas. Traduzindo é isso, vai ter problema. Todo aquele que quiser viver para Deus vai ter problema. Por quê? Porque esse mundo jaz no maligno. Mas isso não representa que Deus não está conosco. Ele está sempre conosco. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Eu quero, em nome de Jesus, orar com você. Quero, em nome de Jesus, orar com você nesse momento. E o Senhor complete essa palavra no seu coração e que você saiba que em Cristo você tem uma outra realidade. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus Cristo, a Ti damos a honra, a glória e o louvor. Eu oro, Pai, pelos meus irmãos e irmãs, por todos aqueles que estão assistindo agora. Oh, Deus querido, há uma outra realidade. Pai, eu oro para que se alguém ainda não faz parte dessa nova realidade em Cristo, porque ainda não aceitou a Cristo, que ele receba agora a Jesus Cristo, que ele confesse agora dizendo, eu recebo a Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. E ele vai ser salvo agora porque ele creu em nome de Jesus. Muito obrigado, meu Pai, que a bênção, ó Deus, a manifestação da bênção do Senhor esteja sobre a vida de cada um. Eu oro pelos enfermos, eu oro pelos doentes, que eles sejam curados. Eu oro, Senhor, pelos que estão endividados, que eles sejam prósperos, Senhor, financeiramente. Ó Deus, que eles encontrem negócios, formas, ó Deus, que eles possam, Senhor, ter o seu sustento da sua família, que portas se abram em nome de Jesus. Eu oro para aqueles que estão tristes, ó Deus, que sejam curados no seu coração agora, que eles sejam, Senhor, em nome de Jesus, restaurados, ó Deus, na alegria. Em nome de Jesus, que algo sobrenatural aconteça na casa daqueles agora que estão na expectativa, uma resposta. Pai, que em nome de Jesus a resposta venha sobre eles. Pai, nós vamos sempre te dar a honra, a glória e o louvor, te agradecendo por tudo, em nome de Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o Senhor, aleluia, glória a Deus. Irmãos e irmãs, que o Senhor possa abençoar muito a sua vida, que o Senhor possa abençoar muito o seu dia, a sua noite, essa semana. Continue orando por nós, que a bênção do Senhor esteja sobre você de forma
maravilhosa. Amém? Eu quero pedir a você, esse culto está acabando, nós vamos acabar, mas não esquece de curtir e de compartilhar. Amém? Se você quiser comentar também, fazer algum comentário ou pedir de oração, pode escrever nos comentários aí, que a gente vai estar orando também durante a semana por você, tá bom? Deus abençoe a sua vida. E fazer um pedido a respeito do nosso canal, ajudaria muito, né, que você compartilhasse com a sua família e pedisse para o pessoal se inscrever. Não paga nada, irmãos. Não fica assustado assim, eu vou clicar aí, será que eles vão me cobrar alguma coisa? Não vai cobrar nada. Você pode se inscrever, pode aí assinar, clicar no sininho para ter as notificações e que é tudo de graça, ninguém paga nada, certo? Curtir o vídeo, compartilha lá no WhatsApp, compartilha no Facebook, ok? Isso ajuda a gente, ajuda muito, né, o canal a seguir, a crescer e faz com isso, quando o canal cresce, alguém pode pensar assim, mas para que é o canal grande? Irmãos, quando o canal cresce, o vídeo alcança mais pessoas. Você está entendendo? Então, da mesma maneira que a palavra te abençoou, ela vai abençoar outros também. Então, esse é o nosso pedido, que você nos ajude nesse sentido. É por isso que nós falamos sempre, porque às vezes a gente esquece, a gente está ouvindo ali, acabou, glória a Deus, amém, vou embora, o pastor, que benção e tal, e esquece. Né? Então, faça isso. Estou me demorando um pouquinho mais falando disso, porque é importante, ok? Deus abençoe muito a sua semana, em nome de Jesus e a paz do Senhor. Vamos receber a bênção, né? Antes de dar a paz, vamos receber a bênção, que a graça, a paz, a comunhão e a consolação do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo esteja conosco hoje, conosco permaneça para sempre. Amém e amém. Agora sim, a paz do Senhor. Te agradecer é o que mais quero.